não é possível mantermos taxa de inflação, provavelmente este ano, com tudo o que está a acontecer no mundo e com todas estas decisões abaixo da barreira dos 2%, que é aquilo que é o mandato do Banco Central Europeu. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O mundo ainda é muito dependente dos combustíveis fósseis. Daí que uma guerra alargada no Médio Oriente, que representa bem mais de 20% da produção de petróleo e quase 20% da produção de gás, seja uma ameaça séria à economia mundial. Sendo certo que a Europa e o leste da Ásia, porque estão dependentes de energia importada, serão as regiões mais afetadas. O impacto, no entanto, será global. Tudo se joga no tempo de duração desta guerra, que o próprio Trump admite vir a ser um pouco mais longa que as 4 semanas inicialmente previstas. E tudo se agravará se o regime iraniano se tornar ainda mais agressivo para os seus vizinhos, reforçando os ataques às indústrias de petróleo e de gás. Pode acontecer um efeito de bola de neve, com a guerra prolongada a fazer subir substancialmente o preço da energia, diminuindo a produção, provocando inflação, que leva a um aumento das taxas de juro e consequente custo de dívida, seja industrial, na habitação ou para consumo. Neste episódio, conversamos com o economista Pedro Brinca, professor na Nova SBE. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Pedro Brinca. Esta guerra e os efeitos que ela pode ter na economia global depende muito da duração e da intensidade que o irão colocar na retaliação? Sem dúvida. Aliás, nós usarmos o passado verão como referência, percebemos mesmo isso. O ataque que houve na altura no Irão foi um ataque que levou a alguma disrupção, que levou a algum medo relativamente àquilo que podia acontecer às cadeias de abastecimento de gás natural e de petróleo, mas vimos que foi uma coisa temporária, não houve grande impacto macroeconómico, nem muita persistência. Por isso, a duração daquilo que será esta intervenção e este conflito é um fator determinante, mas não será o único. Por exemplo, ontem a Qatar Energy parou a produção de gás natural, dizendo que teve ataques às suas instalações de produção. Ou seja, outro fator determinante também será em que medida é que este conflito poderá produzir destruição da capacidade produtiva. Por outro lado, o terceiro fator que me parece também é extremamente importante é perceber qual vai ser a capacidade do Irão de manter o bloqueio do Estreito de Hormuz. Pelo Estreito de Hormuz passa cerca de 15% a 20% do comércio mundial de petróleo, também com especial relevância e importância para a Europa a questão do gás natural. Estamos a falar de mais de 100 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Por isso, a medida em que este conflito, e o Irão em particular, poderá ter de manter o bloqueio no Estreito de Hormuz, também será um fator determinante. E por agora, aquilo que temos estado a assistir, a começar pelo preço, obviamente, do petróleo e do gás natural, reflete esse cuidado que o mercado está a ter de não tornar isto mais difícil do que é e, portanto, fazer um desconto contando que isto não dure muito tempo? Bem, o preço dos futuros no gás natural duplicou. Quer dizer, isto é uma reação muito visceral do mercado em que, de facto, neste momento existe uma incerteza grande e os mercados estão a cobrar por essa incerteza. Não creio que isto, neste momento, seja comparável àquilo que aconteceu no verão. A expectativa que os mercados parecem ter neste momento é que isto é um conflito que se irá arrastar por mais tempo. Os indicadores políticos também isso sugerem, porque veja-se que Donald Trump, na primeira intervenção que falou sobre a intervenção no Irão, falou de uma intervenção que iria durar, um conflito que iria durar 7, 8 dias. Neste momento já fala que poderá durar 3 a 4 semanas. A própria
capacidade do Irão de responder a esta intervenção é especial. Eles desagregaram os processos de decisão do ponto de vista militar, precisamente para que nada na sua capacidade operacional estivesse dependente de chefias que poderiam ser eliminadas, e o Ayatollah foi eliminado, como podiam ser outros generais. Por isso, neste quadro de decisão descentralizado, eliminar totalmente a capacidade operacional das forças militares iranianas é muito mais difícil. E nesse aspecto poderá demorar, consequentemente, muito mais tempo. Por isso não é surpreendente que, de facto, como nos mercados de futuro de gás natural, os preços tenham duplicado nos últimos dias e que na questão do petróleo não há um constrangimento tão grande relativamente àquilo que é a oferta mundial e àquilo que é as linhas de abastecimento, mas ainda assim já houve uma subida substancial. Pergunto se, partindo para a possibilidade de haver um prolongamento da guerra, se isso pode provocar um efeito de bola de neve com aumento do preço da energia, menos produção, mais inflação, mais aumento de juros? Sim, sem dúvida. Neste momento, as primeiras estimativas que se conseguem obter sugerem que, por exemplo, um aumento de 14% do preço do petróleo poderá levar a um aumento da inflação na zona euro de cerca de 50 pontos base, ou 0,5 pontos percentuais, e que teria, por sua vez, um efeito negativo em termos daquilo que é crescimento económico na zona euro, de cerca de 10 pontos base, ou 0,1 pontos percentuais. 14% é um aumento que neste momento pode ser considerado como até conservador, em função daquilo que se espera que pode ser o bloqueio do Estreito de Hormuz e o tempo que o conflito poderá levar a ser sanado. Em particular, a Europa está muito frágil relativamente, não tanto à questão do petróleo, aí o Sudeste Asiático estará mais exposto, mas sobretudo relativamente ao gás natural. É bom lembrar que em 2022, com o fim do gás natural russo, a Europa teve que diversificar a origem deste tipo de energia, das suas importações, passou a aumentar a importação da Noruega, do Texas, dos Estados Unidos, mas também do Qatar. E o Qatar, neste momento, é um grande ponto de interrogação. Como eu disse no princípio, o Qatar Energy parou a produção de gás natural ontem, alegando ataques às suas infraestruturas. Nosso mercado de energia na Europa é um mercado que ainda tem nas suas estruturas de formação de preço uma coisa chamada Marginal Spot Pricing. Quer dizer o quê? Que o preço de toda a energia produzida na Europa é o preço da última unidade que foi produzida. E a última unidade que é sempre produzida em termos de eletricidade na Europa é precisamente usando o gás natural, porque a Europa tem um déficit de produção de energias, porque as renováveis não dão para tudo. Portugal e Espanha em particular... O que torna a energia mais cara, não é? Exatamente, a energia mais cara. A energia mais cara tem um efeito direto na inflação, porque as pessoas consomem energia no seu cabaz de consumo, mas também um efeito indireto, porque tudo fica mais caro de produzir. Portugal e Espanha estão numa situação um pouco privilegiada, porque a nossa importação de gás natural vem da Nigéria pelo aqueduto da Argélia e de Marrocos, mas o resto da Europa não é o caso. Isto vem num timing particularmente difícil, porque nós tivemos em janeiro o nível de taxa de inflação para a zona euro mais baixo desde há muito tempo, 1,7%, o que sugeriria que havia aqui espaço para o Banco Central Europeu poder baixar as taxas de juros, porque a inflação está abaixo do seu objetivo de política, e assim dar um impulso à economia europeia, que tem revelado sinais de estagnação acentuados. Além de que, por causa da crise de 2022, os preços, nível de preço, não confundir com a inflação, mas os níveis de preços das energias na Europa estão neste momento muito elevados. A Europa paga por eletricidade 3 a 4 vezes mais do que se paga nos Estados Unidos e 4 a 5 vezes mais do que se paga na China. E toda a indústria europeia intensiva em energia tem sofrido mesmo muito com isto, com quebras de volume de produção nos últimos 4 anos de 10 a 15%. Por isso, nesse sentido, isto não podia vir em pior altura. Veja-se, por exemplo, a Alemanha, que é a fábrica da Europa, se quiserem, desde 2019 cresceu tudo junto, se calhar pouco acima de 1%. Tudo acumulado nos últimos 5, 6 anos. E, portanto, complica o potencial de crescimento da economia. Pergunto, olhando para o caso português, por exemplo, que implicações é que isso pode vir a ter nas contas públicas? Bem, por um lado, há um efeito direto que é o aumento do petróleo, do preço do petróleo poderá levar ao aumento dos combustíveis, aliás, irá levar certamente, e com isso o aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos e, consequentemente, o aumento da receita. Mas o Estado não é só por aí que será afetado.
muitos dos serviços e da despesa que tem também irá aumentar. Mas, se o petróleo realmente aumentar de forma substancial e levar a um abrandamento da atividade económica, também todos aqueles estabilizadores automáticos de despesas sociais, etc., entrarão em ação e com isso aumentará a despesa do Estado. Por isso, no cômputo geral, para as contas públicas, não me parece que esta subida do preço do petróleo, na medida em que puder ter um impacto significativo na atividade e no abrandamento económico, possa ser um ganho líquido para o Estado. E, finalmente, para fecharmos a nossa conversa, o setor do turismo, que será com certeza, já está a ser um dos mais atingidos, sendo a galinha dos ovos de ouro da economia portuguesa, com uma queda no Médio Oriente, Portugal pode ganhar como ganhou com a Primavera Árabe, ou isto terá um impacto no turismo global e afeta também o turismo em Portugal? Bem, há aqui vários ângulos de análise. Bem, em primeiro lugar, eu não creio que os destinos que estão diretamente afetados pelo conflito sejam alternativas de turismo à oferta que nós temos. Não obstante, com a subida do preço... Mas há a zona do Mediterrâneo também, não é? A Grécia, a Itália, a Espanha, estão mais perto do conflito. Sim, mas são zonas que à partida não estarão ameaçadas do ponto de vista da segurança pelo conflito. Não obstante, tudo o que seja viajar, avião, etc., será mais caro, porque o combustível também é mais caro e obviamente que isso terá um efeito negativo. Por outro lado, também há muita disrupção de rotas. Nós já temos o espaço aéreo sobre a Rússia fechado para voos comerciais nas nacionalidades dos países. Agora, com este conflito ali no Médio Oriente, tudo o que seja tráfego do Sudeste Asiático para a Europa também fica disruptido, não é? Tipo, há disrupções importantes. Isso também será um problema. Por isso, naturalmente, que para o turismo, ao contrário daquilo que aconteceu com a Primavera Árabe, em que a Tunísia e outros destinos poderiam competir com os nossos produtos, e aí, lá está, nós beneficiámos com isto. Aqui, parece-me, assim, numa primeira análise, só temos a perder pelo aumento dos custos de nos visitarem, disrupção das rotas para nos visitarem e o aumento mesmo dos custos de operação locais, não é? Sobre o impacto da guerra na economia, sugiro que ouçam igualmente o novo episódio do podcast Money, 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 onde o diretor do Expresso, João Vieira Pereira, e o editor executivo João Silvestre conversam com o economista Ricardo Reis, professor na London School of Economics. Ricardo Reis acredita igualmente que tudo vai depender da duração e da escala do conflito, mas é mais otimista que Pedro Brinca quanto aos ganhos que pode haver para o turismo português. Sugiro igualmente que subscreva o outro podcast diário do Expresso, Economia Dia a Dia, seja avisado cada vez que sair um novo episódio, essencial para se manter informado nos tempos que correm. A sonoplastia foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.